Muito bem, a gente vai dar início ao nosso estudo de hoje, o nosso livro Vinha de Luz, o texto número 168, Parecem, mas não são. E esse texto, ele diz respeito a uma passagem do livro de Romanos, e Emmanuel selecionou para nós, do capítulo 8, o versículo de número 9, que diz para nós assim: mas quem não possui o Espírito do Cristo, esse tal não é dele. E ali faz uma referência sobre tudo aquilo que o homem investe nos interesses da carne ou nos interesses do espírito. E quando a gente fala em interesses da carne, a gente fala mais ou menos daquilo que nós conversamos durante essa semana, estudando o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, o nosso Livro dos Espíritos, falando sobre o egoísmo, que nós nos comportamos ainda dessa forma, exatamente porque os nossos interesses estão ainda voltados para o campo das sensações, das emoções, dos prazeres, né? E em virtude disso a gente acaba tendo comportamentos que de certa forma nos proporcionam esse tipo de conquista. E isso mostra exatamente a distância em que o homem se encontra da sua realidade espiritual, porque ele vive esse seu personalismo, esse seu individualismo do mundo físico, e não compreendeu ainda a complexidade de um ser espiritual que ele é, e estando numa passagem aqui pelo mundo físico para desempenhar determinadas tarefas para o seu próprio desenvolvimento. Enquanto que o homem voltado para o espírito, mesmo estando encarnado, está muito mais preocupado então para tudo aquilo que diz respeito às conquistas espirituais, desenvolvimento dos valores, desenvolvimento de sentimentos, não mais emoções, mas sentimentos, conectados com o plano espiritual superior, tendo Jesus ali como a sua maior referência. Então, a visão que nós temos, né, muitas vezes encarnados com a consciência desencarnada, com a consciência voltada para o plano espiritual, muitas vezes desencarnados com o pensamento voltado para o mundo físico. E essa é a condição da maioria dos espíritos dessa faixa inferior em que nós nos encontramos, que ele desencarna preocupado com aquilo que ele deixou, preocupado com aquilo que ele deixou de sentir, com o que ele deixou de possuir, que ele deixou de vivenciar. Então, tanto no plano físico como no plano espiritual, a nossa consciência tem que estar sempre voltada para o mundo espiritual, porque é ali o nosso campo de ação, é ali a nossa realidade. E foi dessa ideia que Paulo de Tarso escreveu aos Romanos, falando sobre que se por acaso nós não possuímos o Espírito do Cristo, nós não pertencemos a Ele. Dentro dessa linguagem evangélica, característica do Novo Testamento, mostra exatamente isso. Se nós não temos afinidades com o pensamento de Jesus, nós não temos ligação com essa tarefa conjunta que nós temos que desempenhar junto a Ele, junto à espiritualidade amiga, a espiritualidade superior. Então, esse texto ele vem fechar o raciocínio que nós desenvolvemos nos últimos encontros do Livro dos Espíritos, falando sobre egoísmo, porque numa passagem interessante que nós lemos, ele aborda da seguinte forma: ele diz assim que é necessário, para que o egoísmo seja extirpado do nosso mundo, que ele seja atacado pela raiz. E esse ataque na raiz, bom dia Milton, esse ataque na raiz fala sobre a mudança na educação moral que nós recebemos, educação moral em nossas famílias, educação moral em nossa residência, em nosso trabalho, em nossas escolas, não mais a educação acadêmica, que ela, por si só, ela vai se desenvolvendo, já que o homem tem uma tendência natural a desenvolver a sua inteligência. Isso porque ele vai sempre buscando soluções para as situações complicadas, problemáticas que ele vivencia no mundo físico. E é isso que impulsiona a todos nós a buscarmos, a desenvolver o nosso conhecimento em busca de novas descobertas,
novas construções. Mas moralmente a gente não tem esse impulso, a não ser apenas pelo próprio sofrimento moral. Por isso os espíritos disseram que temos que mudar a nossa educação, e essa mudança tem que afetar também e principalmente as nossas instituições. Porque não adianta o homem, sendo um ser social, querendo ele individualmente viver de uma forma caridosa, de uma forma fraterna, sendo que suas instituições ainda permanecem dentro dessa desigualdade, dentro dessas diferenças, mostrando exatamente que as classes que se privilegiam, né, que se colocam naquela condição de privilegiados, sejam muito mais favorecidas do que as outras. E isso denota claramente esse nosso egoísmo. Nós falávamos sobre as escolas, falávamos sobre a política, sobre o meio empresarial, falávamos sobre educação, saúde, em todas as esferas da vivência humana. Se não houver aquela igualdade para que todos possam se beneficiar, vai caracterizar essa diferença vindo exatamente por esse egoísmo. Aqueles que podem mais, choram menos, que foi aquilo que a gente comentou. Então esse texto traz para nós algumas situações interessantes, que aquilo que nós desejamos ser, aquilo que nós gostaríamos de ser, aquilo que nós aparentamos ser, mas que intimamente nós não conseguimos ainda transformar. Isso porque normalmente a gente busca essa aproximação do mundo espiritual muito mais pelas aparências que nós demonstramos do que pela sinceridade da nossa transformação. E essa transformação era extremamente profunda e extremamente difícil de ser feita, porque isso envolve sacrifícios, renúncias da nossa parte, que nós ainda não estamos tão dispostos assim a fazer. Então a gente procura sempre criar aquela aparência de equilíbrio, aquela aparência de bondade, mas que intimamente a gente ainda busca a satisfação individual, a satisfação pessoal. E aqui então Emmanuel relaciona para nós aqui várias dessas instituições da nossa sociedade do modo como poderia ser. Mas ele fala exatamente que não adianta a gente aparentar aquilo que nós gostaríamos de ser se intimamente, mais uma vez, a gente não conseguiu ainda conquistar. Então ele diz assim para nós que o governante recorrerá ao testamento divino para conciliar os interesses do povo. O legislador lançará pensamentos do Evangelho nas leis que estabelece. O juiz valer-se-á das sugestões do mestre para iluminar com elas as sentenças que redige. O administrador combinará versículos sagrados para alicerçar pareceres em processo de serviço. O escritor senhoreará sublimes imagens da revelação para acordar o entusiasmo e a esperança em milhares de leitores. O poeta usará passagens do Senhor para colorir os versos de sua inspiração. O pintor reportar-se-á aos quadros apostólicos e realizará primores imperecíveis, ajustando a tela, a tinta e o pincel. O escultor fixará no mármore a lembrança das lições eternas do Cristo mensageiro, do Divino Mensageiro. O revolucionário repetirá expressões do orientador celeste para justificar reivindicações de todos os feitios. O próprio mendigo se pronunciará em nome do Salvador, rogando esmolas. Ninguém se iluda, porém, com as aparências exteriores. Se o governante, o legislador, o juiz, o administrador, o escritor, o poeta, o pintor, o escultor, o revolucionário e o mendigo não revelam na individualidade traços marcantes e vivos do mestre, demonstrando possuir o espírito, em verdade ainda não são dele. Parecem, mas não são. A gente vai analisar aqui, só para reforçar aquilo que a gente já estudou, as várias situações das instituições humanas, das artes, da economia, da legislação, da justiça, da ciência, do conhecimento, que são marcadas principalmente pelo interesse individual, pelo interesse de uma pequena comunidade, de uma pequena coletividade, voltada apenas para suas próprias conquistas. E são raras aquelas que investem o seu próprio desenvolvimento no benefício geral. Então nós temos, por exemplo, o governante recorrerá ao testamento divino para conciliar os interesses do povo. Bem, bom dia Décio, bom dia Suca. Bem, nós estamos nessa época de eleições
E é então, aqui no Brasil, né? E é então cada candidato a esse posto do mais alto escalão do executivo, em cada uma das suas esferas, municipal, estadual, distrital e federal, cada um então apresenta as suas propostas. E aí então, quando nós lemos uma cartilha que eles apresentam com os seus planos de governo, a gente começa a pensar assim que realmente o mundo tem jeito. A gente olha e fala assim, bom, isso que eles estão apresentando é aquilo que existe de mais legítimo, de mais verdadeiro dentro das necessidades da sociedade. Então, se, aí a gente já coloca um condicional, se aquele plano for cumprido na sua precisão, dentro daquilo que foi apresentado, o nosso mundo vai se transformar. Só que então na prática as coisas ficam diferentes. Porque então quando assumem o governo, se deparam com limitações que o cargo acaba impondo, não conseguindo fazer aquilo que gostaria, porque a princípio a gente coloca como sendo, a gente deposita a nossa boa fé na boa vontade desses governantes. Então eles são ilimitados pelos recursos não disponíveis que são colocados ali para que ele possa utilizar. Se depara com bloqueios dos interesses corporativos dentro do governo, porque aí então um partido deseja uma coisa, o outro partido deseja outra, algum aprova algum projeto de lei, outro não aprova e tudo mais. E depois a gente vai entrando na realidade, onde cada indivíduo, cada governante, cada indivíduo que ocupa aquela função, começa também a demonstrar os seus próprios interesses, percebendo que já que não é possível fazer tudo aquilo que foi planejado, que eu faça pelo menos aquilo que diz respeito aos interesses do meu grupo. Daí então a gente começa a vivenciar esses conflitos. Daí imprevistos acontecem, né, Valk? Sem dúvida. Mas aí então nesse texto que Emmanuel coloca para nós, ele diz que o governante recorrerá ao testamento divino para conciliar os interesses do povo. Quando se fala em testamento divino, a gente fala daquela máxima: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quando a gente desenvolve esse sentimento verdadeiramente dentro de nós, nós conseguimos então colocar em prática todo aquele projeto realmente preocupado com o interesse coletivo. Não mais em me autopromover, não mais em beneficiar o meu grupo particular, mas realmente ocupar aquele cargo, aquela função, para fazer com que o bem se espalhe por todos os grupos. Aqueles que apoiam, aqueles que não apoiam, mas a função diz que ele deve governar para o povo, como a própria democracia hoje coloca, né? Segundo aquelas passagens dos antigos gregos, democracia é o governo do povo, pelo povo e para o povo. Apenas isso. E hoje nós temos então essas mudanças de interesses exatamente porque esse egoísmo ainda se encontra muito presente na consciência humana. Nós falamos do legislador. O legislador lançará pensamentos do Evangelho nas leis que estabelece. Esses pensamentos do Evangelho também diz respeito aos mais altos valores que foram proclamados por Jesus, proclamando, né, que todos nós, na prática dessas ações, conseguiremos então transformar o mundo num mundo melhor. Faremos inclusive com que o reino dos céus se estabeleça aqui na terra, se esses pensamentos foram praticados. Então o legislador cria leis. Essa é a sua função. São eleitos para isso. São eleitos para que possam criar recursos jurídicos para que os governantes, para que a própria lei possa dirigir as nossas ações, difundindo a igualdade, difundindo o equilíbrio entre todas as classes, entre todas as pessoas. Só que no momento em que ocupa aquele cargo, mais uma vez as leis são estabelecidas de acordo com os seus interesses particulares ou o interesse do seu próprio grupo, mais uma vez. O governante vai dizer aquilo que ele quer fazer. O legislador vai criar leis para que aquilo que interessa possa fazer. Leis que apoiam, leis que impedem, que limitam, mas
se não forem criadas baseadas no Evangelho, nós continuaremos ainda criando bancadas particulares para que cada um se beneficie dessa ou daquela forma. Hoje até mesmo nós vemos bancadas religiosas ocupando postos, né, nas câmaras, nas assembleias, nos congressos. Essas bancadas, então, cada um querendo se beneficiar, até mesmo os religiosos, querendo impor o seu modo de governo, que muitas vezes é muito mais sectarista do que equilibrado, fazendo com que aqueles que não concordam, que não apoiam, sejam então excluídos daquilo que eles redigiram como leis que regem a nossa vivência. E isso causa grande prejuízo para todos, para aqueles que criam, porque acabam depois assumindo débitos morais que precisarão ser restaurados, e para aqueles que foram esquecidos, sofrem as consequências dessa exclusão. Aqui embaixo depois o juiz valer-se-á das sugestões do mestre para iluminar com elas as sentenças que redige. Hoje no meio jurídico, quando a gente fala dos magistrados, quando a gente fala dos advogados, que colocam em prática essas leis e fazem ali os seus julgamentos, também dentro daquela imagem bastante clássica da justiça brasileira, por exemplo, onde nós temos aquela mulher que tem uma venda nos olhos, de um lado ela segura a balança e com a outra mão ela segura a espada representando a imposição da justiça e a balança representando o equilíbrio, para que todos sejam beneficiados igualmente, dentro das suas necessidades, dentro daquilo que foi apresentado. Mas infelizmente hoje os homens praticam também essas leis de acordo com os seus próprios interesses. E é interessante, né? Eu fico imaginando como será no futuro do nosso planeta quando nós tivermos realmente essa igualdade. Porque o homem hoje ele se esconde atrás de verdades escusas, esconde atrás das suas mentiras, e aí então nós temos aqueles que são os promotores, nós temos aqueles que são os defensores, que têm a incumbência de provar que aquele indivíduo é culpado ou inocente, que aquele indivíduo tem direito ou não tem direito. E aí a gente percebe que não é a lei, não é a consciência que acaba sendo colocada como ponto fundamental, mas a habilidade que cada um tem de manipular essas leis, de argumentar dessas leis. Falamos dessa situação que existe hoje no nosso país, um grande julgamento no Supremo Tribunal Federal, um homem com 12 advogados para defendê-lo, de uma situação de possível corrupção que aconteceu no nosso país. E aí então a gente pergunta, seria muito mais fácil se eles simplesmente dissessem, realmente eu fiz isso. Mas ele nega até a morte, nega até o fim. E aí então, esses homens que fazem esses julgamentos, eles não estão preocupados, por exemplo, em seguir essas sugestões de Jesus para poder fazer com que as sentenças que eles acabam determinando sejam sentenças legítimas. Eles passam por essas manipulações e julgam de acordo com o seu ponto de vista, com simpatias e antipatias, mesmo que superficialmente, ou pelo menos a base, superficialmente não, mas a base disso tudo, seja assim que a justiça deve ser igual para todos. E a gente pergunta, a justiça hoje, tanto no Brasil como em qualquer outro lugar, ela consegue ser igual para todos? Para aquele que é pobre, para aquele que é rico, para aquele que é branco, para aquele que é negro, para o homem, para a mulher? Existe esse equilíbrio nessas sentenças? A gente percebe essa grande desigualdade. O administrador combinará versículos sagrados para alicerçar pareceres em processos de serviço. Antes o César colocou, existe uma encenação na maioria dos julgamentos, né, um teatro, onde ganha que melhor atua. E é mesmo, César, a gente percebe que se você é um advogado, que você não tem boa memória e você não tem o dom da argumentação, certamente o seu cliente já vai passar por grandes apertos. Agora, quando a gente percebe, se chegarmos àquele momento em que tudo vai chegar no equilíbrio, né, as pessoas simplesmente não erram, e quando erram, declaram o seu próprio erro, não existe mais essa necessidade de haver essa arbitragem intermediando os dois interesses. Esse é um problema que nós enfrentamos hoje.
E é essa injustiça que permeia a nossa justiça. Essa é a questão. O administrador combinará versículos sagrados para alicerçar pareceres em processos de serviço. Aqui nós falamos dos administradores das empresas que nós temos hoje. Nós falamos dos centros comerciais, dos centros de produção industrial, comercial, em que nós produzimos, e a pergunta é, nós produzimos por quê? Qual é o objetivo dessa nossa produção? É visando o bem coletivo ou é visando o nosso lucro pessoal? Aquele administrador, certamente, ele procura gerar lucros. Afinal de contas, essa é a proposta dele criar aquela empresa. E quando ele cria aquela empresa, ele espera um bom retorno. Ele espera ter ali o seu patrimônio pessoal ampliado, ele espera ter mais conforto, mesmo que muitas vezes ele não consiga impor com certa justiça um valor justo para aquilo que ele vem produzindo. Então nós temos ali os carros, as casas, os produtos alimentícios, os medicamentos, em que muitas vezes colocam um lucro exorbitante, de acordo com a lei do mercado, a lei da oferta e da procura, para poder se beneficiar. Ele não está preocupado em administrar, por exemplo, um patrimônio geral. Ele está preocupado em administrar o seu próprio patrimônio. E nós falamos que algumas tentativas na história da humanidade foram criadas, foram feitas, algumas formas de administrar foram criadas para que houvesse essa justiça. Mas de nada adianta a gente criar uma forma perfeita ou uma fórmula perfeita se aqueles que colocam em prática não são perfeitos. Foi o que aconteceu, por exemplo, com algumas propostas filosóficas, econômicas na Idade Média, já aqui no nosso tempo contemporâneo, como, por exemplo, o próprio comunismo, quando ele foi criado, foi uma proposta de trazer a igualdade para todos e que houvesse um patrimônio em que todos pudessem se beneficiar. Mas então aqueles líderes que assumiram o poder não tinham valores morais suficientes para manter isso de uma forma equilibrada. E acabou se tornando então um sistema ditatorial, em que alguns se beneficiavam de alguma forma, enquanto os outros sofriam. E isso veio para combater o capitalismo, que também foi uma outra proposta administrativa, para fazer com que cada um se beneficiasse das suas próprias conquistas. Só que aí nós percebemos que os mais fortes, em vez de aproveitar o resultado de suas conquistas para poder auxiliar aqueles que são os mais fracos, faziam exatamente o contrário. Eles aproveitavam da sua força para se tornarem cada vez mais poderosos. E aí então não fizeram essa combinação, conforme a proposta trazida aqui por Emmanuel, de combinar versículos sagrados para alicerçar pareceres em processo de serviço. Imaginemos todos os administradores, todos aqueles que são os empresários do nosso meio, pudessem, por exemplo, tivessem essa visão do amor ao próximo, de igualdade, da proteção daqueles que são os mais fracos, e colocassem isso em prática e pegassem, por exemplo, meu custo de produção foi tanto, então eu vou aproveitar o resultado desse custo e vou naturalmente colocar aquela margem de lucro que é justa, para que eu possa manter a minha empresa e também dar ali os benefícios aos meus funcionários, e apenas isso. Não vou alimentar a ganância, a ambição de querer enriquecer, por exemplo, em cima das necessidades alheias. Essa é uma visão que a gente pergunta, será que isso um dia vai acontecer? Será que isso não é uma mera utopia? Pelos valores que nós alimentamos hoje? Certamente nós teremos aqueles que são justos. Temos ali propostas, por exemplo, de divisão de lucros, de horários de trabalhos mais justos, que todos os funcionários tenham oportunidade de se desenvolver. Todo mundo consegue pôr isso em prática? Nem todo mundo ainda, mas certamente isso vai chegar. Tá? Não acho que todos, César, como eu falei para vocês já várias vezes, eu não gosto de ficar apontando aquilo que é certo, aquilo que é errado, porque a gente está ainda numa fase de descobertas. Nós estamos tentando encontrar uma fórmula justa, e para isso somente através das tentativas. Porque não adianta chegar, por exemplo, aqui um espírito iluminado que desce assim do meio de uma nuvem, com aquele raio de sol iluminando o indivíduo, e ele diz assim, a partir de hoje eu vou apresentar para vocês a melhor fórmula de vocês administrarem o mundo de vocês. É dessa forma.
Não adianta ele trazer uma fórmula pronta se nós não somos capazes ainda de seguir. Então todas as tentativas que aconteceram na história da humanidade, desde a época do feudalismo, depois veio a Revolução Industrial, depois veio o comunismo como uma tentativa de trazer essa igualdade, o capitalismo que se proliferou, enfim. São várias etapas que a gente vai experimentando, é que como nós somos muito imediatistas, a gente quer que a grande transformação da humanidade aconteça na nossa vez. Né? Bom dia Capucci, bom dia Sandra, bom dia Zé, bom dia Marta. A gente quer que, na nossa vez, as coisas deem certo. A gente não espera, por exemplo, que as 2 ou 3 gerações que virão depois de nós, sejam eles os beneficiados. A gente quer agora. Só a gente pode imaginar, para quem gosta de estudar um pouquinho de história, para quem gosta de estudar um pouquinho sobre essa questão da história da economia mundial, dessas grandes revoluções econômicas que aconteceram, a gente pega o nosso modo de viver hoje e faz uma comparação com o modo de viver que viveram naquela época. Na época do feudalismo, que a gente comentou, a Revolução Industrial, que era um tormento, aqueles que eram os mais poderosos, naquela época dos países que entravam em conflito, né, entre países comunistas e capitalistas. A gente não viveu aquilo, a gente pegou um resquício. Então, na verdade, a gente vem vivenciando esses processos de transformação, mas que somente serão de fato transformados quando os homens colocarem em prática essa ideia do Evangelho. Mas, como a gente já comentou anteriormente, a grande dificuldade que o mundo hoje encontra é exatamente isso. Nós classificamos o Evangelho, as palavras que foram utilizadas, por exemplo, por Emmanuel, testamento divino, Evangelho, mestre, versículos sagrados, revelação, Senhor, quadros apostólicos, divino mensageiro, orientador celeste, salvador, são várias expressões que foram utilizadas por Emmanuel nesse texto, que isso classifica claramente as religiões. Só que as religiões, como nós colocamos, em vez de se tornarem, de se transformarem numa escola de moralidade, elas se tornaram exatamente empresas. Empresas que conquistam clientes, como se fossem agências de turismo, que conquistam clientes para a grande viagem celestial. Elas se esqueceram do objetivo principal delas, que era moralizar. Então, enquanto nós tivermos essa separação daquilo que é do mundo espiritual para aquilo que é do mundo material, e essa separação existe porque essa ideia do mundo espiritual virou uma possessão das religiões apenas. Se eu não gosto de religião, então, consequentemente, nem vem me falar de Jesus ali dentro do meu trabalho. Se eu tenho uma empresa, por exemplo, e eu coloco uma imagem de Jesus em cima da minha mesa, de imediato as pessoas vão perguntar: escuta, você é fanático religioso? Você é isso, você é aquilo? Ninguém se preocupa com os valores que aquele homem transmitiu. Se preocupam com os rótulos que foram colocados nele. Então, na verdade, isso que acontece. As nossas instituições ainda não são capazes de serem dirigidas por essas orientações espirituais, exatamente por rotularem como sendo questões religiosas. E como eu sou um preconceituoso religioso, como eu tenho preconceito religioso, eu não me envolvo com essa questão, como acontecia com a ciência que nós já conversamos. A ciência também não se preocupa em estudar o espírito, porque o espírito é posse de religião. Como eu não gosto de religião, a ciência não se mete com isso. Dia vai chegar, e eu espero que não seja tão distante assim do nosso momento, em que esses valores serão separados daquilo que é dogmático, daquilo que é fechado dentro das religiões, para algo natural para o ser humano, uma lei natural. Os valores, a moralidade, os sentimentos, o entendimento da realidade espiritual, o homem vai entender isso com muito mais naturalidade do que precisar, por exemplo, se submeter a uma dessas instituições para ter acesso a isso. Significa então que eu só vou para o mundo espiritual se eu tiver ali algum intermediário para poder me conduzir até ele? Se eu tiver ali algum pastor, um sacerdote, pastor não das religiões evangélicas, mas o pastor no sentido de ovelhas que eu falo, nada contra os pastores. Mas se eu tiver algum sacerdote que seja ali o meu orientador, o meu guia, se eu estiver vestindo a camisa de algum tipo, usando o crachá de alguma instituição religiosa para dizer se eu tenho direito a ir para o céu ou não, essas barreiras ainda limitam o nosso desenvolvimento. O soldado colocou, né, na fase em que o sistema for justo, o espírito também o estarão.
né? Então não haverá mais necessidade de julgamentos. Porém, as próprias falhas dos sistemas, de certa forma, agem a favor das pessoas, né? As leis naturais agem a todo instante sobre o mundo material. Mas os homens sempre vêm como castigo ainda, né, soldado? Eles não entendem isso como um retorno natural daquilo que você faz. Lei de causa e efeito, por exemplo. Aquilo que você faz é aquilo que você recebe de volta. Os homens se revoltam em vez de aceitarem, de pensarem, por exemplo, nas origens. Quando Kardec fala lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, ele fala das aflições atuais e das aflições anteriores. E ele lembra que a grande maioria das aflições que nós vivemos hoje foram criadas agora. Então a gente pensa no azar, a gente pensa no abandono, a gente pensa no castigo, e aí então a gente se revolta. Ninguém para pensar, por exemplo, um empresário que foi preso por corrupção, uma empresa que fechou por negligência, funcionários revoltados com greve. Ninguém para pensar, mas espera aí, por que meus funcionários estão fazendo greve? Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Será que eu estou sendo injusto? Ele não pensa assim. Ele se revolta dizendo assim, mas aqueles infelizes estão me prejudicando. É isso que ele pensa. Ele não pensa no contrário. Ninguém assume a responsabilidade dos seus próprios erros. E aí então a gente causa esse círculo vicioso. Você se revolta porque sofre e sofre porque se revolta. E fica assim. E a única forma de quebrar esse ciclo vicioso é exatamente você aplicar esses ensinamentos morais. De parar e dizer assim, peraí, o que eu estou fazendo de errado? Tá bom, eu assumo aquilo que eu fiz errado. O que eu posso fazer para melhorar? Não apenas os empresários, mas os funcionários também. Dá a impressão de que somente os empresários são os vilões da história. Muitas vezes tem ali funcionários gananciosos que não trabalham bem, que não têm qualificação e querem ganhar como se fosse um presidente da empresa. Fazem greve injustamente apenas pelo ato de fazer greve, de protestar. É essa visão dos versículos sagrados que Emmanuel coloca para nós, que precisam alicerçar. Né? São desonestos, tudo, César, todos os lados. A gente fala de ser humano, independente da posição que ele ocupe. Né? O sistema, na maioria das vezes, é punitivo, quando poderia ser totalmente educativo, de modo a recuperar o cidadão para o retorno à vida social. Nesse caso, né, quando a gente fala do sistema prisional, do sistema jurídico, a gente encontra realmente isso. Uma outra linha de pensamento agora a gente vai para as artes, que são outras instituições da nossa humanidade. O escritor senhoreará sublimes imagens da revelação quando acordar o entusiasmo e a esperança em milhares de leitores. Então, quer dizer, o escritor, tanto jornalista como um autor literário, quando a gente pega, por exemplo, no próprio cinema, na música, de modo geral, quando ele fizer composições, quando ele tiver ali as suas produções voltadas para fazer com que desperte no homem o entusiasmo e a esperança, para que ele realmente possa ser feliz, o mundo vai se transformar. Mas a gente vê que essas criações fazem exatamente o contrário. O jornalista coloca a sua opinião crítica, mas sempre numa crítica destrutiva, sempre instiga a revolta num no outro. Porque o grande estouro de reportagem que a gente percebe hoje, que nós vemos nesse mundo, no mundo do jornalismo, é você produzir um escândalo. Independente das consequências. Você não importa quem vai sofrer, se é justo, se não é. O que vale é a matéria de capa. Depois as consequências a gente corrige na última página. Então o bom jornalista, aquele que ganha prêmio, né, são não apenas apelativas, soldado, mas muitas vezes existem revelações que devem ser feitas, mas essas revelações, dependendo do modo como você expõe, elas acabam se tornando destrutivas. Em vez de fazer uma regeneração, elas acabam destruindo. Esse é o problema que a gente acaba encontrando. Então, quer dizer, aquela responsabilidade, porque nós temos, né, o escândalo é necessário, mas aí por quem daquele sai o escândalo, porque isso significa o quê? Que você denunciar aquilo que está errado, sim, é necessário. Mas dependendo daquilo que te motiva a fazer essa denúncia, a produzir esse escândalo, vai te colocar como responsável por todas as consequências negativas e injustas que foram produzidas. Algumas vezes escândalos que envolvem famílias, que envolvem instituições, que não precisava ser dessa forma. Né? Vai além da função exatamente a mídia, a função dela é fazer com que a sociedade seja informada. Agora, o problema é que tipo de informação você está divulgando.
Quando você entra na parte das artes, quando você cria uma música, o que essa música passa de mensagem? É a revolta? É a sensualidade? É o sofrimento? Onde está a esperança? Onde está o entusiasmo para fazer com que as pessoas se sintam motivadas a acordar de manhã, ouvirem aquela música e falar assim, hoje eu ganhei meu dia? Tudo diz respeito às situações da nossa vida. E como as nossas situações são sempre problemáticas, a gente transfere isso para as nossas artes. Você pega um livro, por exemplo, de entretenimento, o que conta esse livro? Desgraça, sofrimento, morte, destruição, porque é isso que vende. Vende a sensualidade, vende a intriga. Não existe aquela mensagem filosófica, ou se existe a mensagem filosófica, nós não fomos educados para poder absorvê-la, para poder compreendê-la. Exato, o interesse monetário, o que vale é você vender um produto que te dê lucro. Mesmo que esse produto seja um produto que traga intoxicação na mente das pessoas. César colocou impressionante isso, né, que está dizendo, pois o que se vê, e as pessoas repetindo o que a imprensa sensacionalista fala. Exatamente, é lei de oferta e procura. As pessoas gostam daquilo tudo. Se você vai criar uma empresa, você vai vender um produto que tem saída, um produto que possa te dar lucro. No meio intelectual, você também vai vender ideias que te dêem lucro. Quais são as ideias que são permeadas de modo geral? Porque se você vai numa igreja, numa instituição religiosa, no centro espírita, ali você ouve a mensagem edificante. Em casa você busca aquilo que te interessa na novela, no filme, no jogo de futebol, nos jornalísticos, nos documentários, que certamente não trazem valores interessantes. Imagina uma novela, um filme que só falasse de coisa bonita do céu. A gente assistiria o primeiro, assistiria o segundo, chegava uma hora que fala, escuta, não vai ter ninguém brigando com ninguém? Não vai ter nenhum assassinato sem que se encontre o culpado? Vai ficar nessa monotonia, nessa chatice? Então, na verdade, vendem aquilo que buscam. Porque nós aprendemos a fazer assim. Nós estamos assim no meio dessa maré que leva a gente para um lado e para o outro, e a gente fica se perguntando quando que a gente vai conseguir escapar disso. É um processo longo, não é um processo fácil. Porque se eu começar a vender aquilo que é nobre, aquilo que é belo, aquilo que é educativo, vai chegar uma hora em que a minha empresa vai fechar. A editora que eu criei para vender apenas filosofia bonita, não vai vender mais livro nenhum, as pessoas não vão querer comprar. Porque não é isso que elas estão interessadas. Então eu falo assim, bom, já que elas querem isso, então eu vou oferecer isso. E aquela minha resistência de dizer, não é porque as pessoas querem que eu vou oferecer isso para elas. As pessoas querem aquilo tudo, mas eu vou oferecer alguma coisa diferente. Porque isso, se eu fizer isso, eu vou contra a corrente e vou acabar tendo prejuízo, vou acabar fazendo sacrifícios que muitas vezes não me trazem um retorno que eu quero. Esse é um problema que a gente encontra hoje. Outra passagem, o poeta usará passagens do Senhor para colorir os versos de sua inspiração. O que as nossas poesias falam hoje? São poucas aquelas que trazem uma mensagem de conforto. Nós temos muitos espíritos que vêm no nosso mundo trazendo essas mensagens através da poesia. Mas quando você abre a poesia, você encontra alguém rebelde, alguém sofrendo de amor, alguém passando por desilusão. Dependendo do período literário que você está estudando, que você se interessa, você vai encontrar a poesia dentro de uma tonalidade. O que vale é você se tornar famoso. Eu posso até não ficar rico, mas certamente eu vou ficar conhecido. O pintor reportar-se-á aos quadros apostólicos e realizará primores imperecíveis ajustando a tela, a tinta e o pincel. Então a mensagem, através das gravuras, através das imagens, o que elas transmitem exatamente? Algumas vezes não transmitem nada, algumas vezes uma mensagem de protesto, uma mensagem pessoal, às vezes uma mensagem que reflete os seus conflitos íntimos, mas aquela mensagem que o indivíduo olha e ele se sente feliz por aquilo, aquele esperançoso, são poucos que a gente vê. Aquela mensagem que simplesmente o indivíduo para, olha e fica feliz por ter olhado.
Normalmente as mensagens sempre trazem, as imagens sempre trazem uma mensagem. E a pergunta é, que mensagem é essa? De acordo com o interesse que o pintor tem, ele vai transmitir aquilo que ele sabe. O escultor, a mesma coisa, fixará no mármore a lembrança das lições eternas do divino mensageiro. E o escultor, por exemplo, ele vai trazer o que para nós? Qual é exatamente a imagem que ele produziu naquele momento? Qual é a reflexão que ele traz para o indivíduo quando ele volta o seu pensamento para o mundo espiritual? Aquela mensagem o conduz até o mundo espiritual ou simplesmente diz respeito à sua vida particular? O revolucionário repetirá expressões do orientador celeste para justificar reivindicações de todos os feitios. Quando se fala em revolucionário, então a coisa já complica. Porque as grandes revoluções, os grandes protestos que são apresentados hoje na sociedade, são sempre voltados por interesses egoístas. Muitas vezes o indivíduo se rebela sem saber por quê. Eu fazia um estudo de sociologia com a minha sobrinha num trabalho de faculdade, que falava sobre esses grupos de jovens que se rebelam e não sabem por quê. São rebeldes sem causa, né, como era chamado na década de 80. Se rebelam por se rebelarem. Ninguém se rebela, por exemplo, por verem pessoas passando fome. Ninguém se rebela contra as guerras. São poucos os grupos, somente aqueles que vivenciam. Ninguém se rebela contra aquilo que a mídia passa na televisão, que normalmente traz uma mensagem destrutiva. Ninguém se rebela contra a violência no esporte. Ninguém se rebela contra o mau atendimento nos hospitais. São apenas pessoas que se revoltam, na verdade. Se revoltam muito mais pelo ato de revoltar, para demonstrar aquela violência instintiva que tem dentro dele. Mas ninguém se rebela para poder fazer com que o homem olhe de uma forma esperançosa para o seu futuro espiritual. Sempre interesses egoístas e particulares. Armando colocou, né, rebelde sem causas. Exato, né, da década de 80, do ultraje, ele trazia isso. O Brás colocou, falam-se em transição da Terra, e fica imaginando essa humanidade agora que está no meio da caminhada. A gente está vivenciando, né, Brás? Não acredito que já estamos em transição. Eu acredito piamente, Brás, porque exatamente essas turbulências que a gente vive hoje faz parte, são consequências dessa mudança. Porque a gente pensa em transição planetária, a gente pensa só na coisa bonita que vem. Só que nós nos esquecemos que para você reformar uma casa, primeiro você precisa quebrar a parede. Quebrar a parede, descascar a parede, arrancar telhado, tirar a vegetação que tem no jardim, para depois construir uma coisa nova. Nós estamos nessa fase de agitação. Depois, quando aquele campo, né, aquela estrutura estiver preparada para ser reconstruída, então ali que depois começa, né, os rebocos, começa então as armações, os replantios e tudo mais. Então, na verdade, transição da Terra, a gente sempre pensa no lado bom. Só que nós estamos ali no começo da transição, pegando ali realmente o quebra-quebra da coisa. As pessoas vivenciando estados de perturbações emocionais, pessoas se rebelando uma contra as outras, sentindo aquele medo, aquela agonia, ninguém sabe por quê, exatamente porque essa agitação já está acontecendo. Para você fazer um bolo gostoso, você tem que quebrar os ovos e colocar na batedeira e fazer muito barulho. Depois você coloca a massa no forno e depois vem o cheiro gostoso de chocolate. Só que a gente se esquece que no começo a coisa tinha que fazer aquele barulho e aquela sujeira toda. A Marta colocou, todas as manifestações hoje são manipuladas pelos 10 grupos financeiros que controlam o mundo. Não apenas grupos financeiros, né, Marta? A gente vê que são grupos políticos, grupos financeiros, são grupos filosóficos, grupos científicos, são grupos, são seres humanos vivendo, cada um dentro da sua classe, interesses pessoais. E aí então cada um se manifesta desse ou daquele jeito. E aqui a gente tem o próprio mendigo, para poder fechar aqui o nosso raciocínio, se pronunciará em nome do Salvador, rogando esmolas. Então a gente vê que até mesmo aqueles que passam necessidades verão um modo diferente de pedirem ajuda. Se colocarão de um modo verdadeiro, sincero, não se aproveitando das circunstâncias. Hoje nós temos, por exemplo, aqueles que são os pedintes profissionais, que apenas vivem disso porque é uma oportunidade que eles têm, mas eles não procuram, por exemplo, se transformarem pessoalmente. Então até mesmo nas necessidades o homem acaba vivendo isso.
naqueles países pobres que a gente vê pelo mundo, países pobres que muitas vezes mal têm o que comer, mas ainda assim desejam conquistar coisas através da violência. E aí então ninguém se iluda, porém, com as aparências exteriores. Se todos esses que nós citamos agora não revelam na individualidade traços marcantes e vivos do Divino Mestre, demonstrando possuir-lhe o Espírito em verdade, ainda não são dele. Parecem, mas não são. Então não importa qual indivíduo faça, se ele tem ali um lampejo de bondade, se ele demonstra ali algumas fagulhas de amor, de caridade, de generosidade, se ele não vivenciar isso intimamente, vai ficar apenas na aparência. E nós ainda nos enganamos pela aparência, mas chegando no mundo espiritual, tudo se revela. Não adianta você fazer de conta, poxa, mas quando eu estava lá na Terra, eu era um escritor, eu escrevia muita coisa bacana. E a questão é, mas por que você escrevia isso tudo? Isso que você escrevia era realmente bacana? Você podia até ter boa vontade, mas os seus objetivos eram outros. O seu modo de pensar era equivocado. Então a gente vai, com o passar do tempo, dentro dessa base moral que nós estamos estudando com bastante frequência, que nós, de modo geral, não nós apenas aqui, nós, seres humanos, estamos estudando, pelo menos aqueles que se dedicam com mais afinco nesse tipo de estudo, já começam a fazer comparação. Certa vez eu comentei com vocês, para a gente poder encerrar o nosso trabalho, bom dia pessoal, para a gente poder encerrar o nosso trabalho, a gente falava sobre umas músicas que os jovens ouvem hoje. Essas músicas que trazem sensualidade, vulgaridade, imoralidade. E aí então eu lembro que perguntaram para Raul Teixeira, né, de que modo que essas músicas devem ser analisadas. E ele falou assim, levem essas músicas para os centros espíritas para conversar com os jovens. E aí fizeram aquela cara espantada, ele falou assim, mas se você não conversar isso num centro espírita que estuda moralidade, vai ser estudado aonde? Onde que esses jovens vão parar para ouvir a letra da música e analisar aquilo que está sendo transmitido? Então a gente forma uma base moral e começa então a aplicar isso em tudo aquilo que diz respeito à nossa vida. Tudo aquilo que diz respeito à nossa realidade, vendo o que é justo, o que não é justo, na política, na educação, na ciência, na economia, nas famílias, na sociedade de um modo geral. Essa base que nós temos hoje é a base que vai fazer com que a gente reflita e transforme as nossas instituições. De nada adianta a gente estudar isso na teoria e continuar vivendo e aceitando esse sistema que nós temos hoje, que é um sistema equivocado. Simplesmente assim. A Paty colocou para nós, né, sempre defendi essa questão de levar música profana para analisar na juventude, né, mas o Diretório de Infância e Juventude nunca aprovou. É medo. É o medo que se tem, né, Paty? Porque filmes, quando a gente fala de filmes, quando a gente fala de textos, quando a gente fala de propagandas, se isso não for analisado com bastante cuidado, de nada vai adiantar. Essa é a grande questão. Então fechamos por aqui o nosso trabalho, meus amigos. Analisamos aqui então esse nosso texto. Eu vou passar para o nosso amigo Décio, que vai fazer a abertura para nós, e depois a gente volta para concluirmos aqui, passarmos para vocês os nossos informativos, né? Então eu espero que esse texto seja para nós reflexivo também, para que a gente analise, quando vier essa época política que a gente está vendo agora, nós estamos em Olimpíada, isso é muito interessante de analisar também, que eu comentei com vocês essa semana, quando a gente vê ali as pessoas que estão vivendo o esporte muito mais pela ambição da conquista a qualquer preço, do que para vivenciar realmente o espírito esportivo. Então analisa, quer dizer, nós temos ali arbitragens, nós temos regras, nós temos ali manipulações, doping, violência, mentiras, manipulações, e isso dentro de uma instituição universal em que os homens aprendem a viver dessa forma. Teremos a política agora no fim do ano aqui no Brasil. Podemos ver, por exemplo, as propostas dos candidatos e vendo qual é o grau de sinceridade com que eles estão apresentando aquele projeto governamental, aquele projeto legislativo, para saber se realmente eles moralmente têm condições de colocar aquilo em prática. Ou é apenas ali uma cartilha bonitinha para seduzir as pessoas. Analisemos tudo isso. Analisemos
essa visão. E essa questão, soldados, os esportes têm uma função social e socializadora. A pergunta é, quais são exatamente os valores sociais que você está transmitindo? Eu estudei educação física e a gente tinha essa questão da filosofia, de você analisar que através do esporte existe ali a sociabilização, o desenvolvimento psicomotor do jovem e tudo mais, mas quando você vê jovens jogando futebol, eles querem meter o pé um no outro e fica por isso mesmo. Enganam, mentem, manipulam, agridem. Essa é a prática esportiva no tempo atual. Porque os esportes hoje se tornaram competições. E na competição é a lei do mais forte. Esse é o problema que a gente enfrenta. Muito bem, passando para você então, Décio, pode subir, meu amigo, levanta a mãozinha de novo aí. A gente volta em seguida. Existe muita coisa, soldado, que a gente precisa voltar. Depende caminhando, porque você vai jogar xadrez, se você estiver perdendo, o cara te dá um chute embaixo da mesa. Cuidado. E dependendo do prêmio que você vai ganhar, você vai ficar revoltado também. Lembra ali quando você pega Karpov e Kasparov, naquelas disputas de campeonatos mundiais? Ali o bicho pegava. Não era